Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falarei sobre os blindados mais produzidos da história. Na quinta posição da nossa lista, com mais de 22 mil veículos produzidos, está o T-62 soviético. Desenvolvido no final dos anos 50, entrou em operação em 1961, revolucionando o mundo dos blindados na época. Quando surgiu, era, de longe, o blindado mais letal e mais avançado em todos os aspectos, tendo sido o primeiro blindado de segunda geração do mundo. Foi o primeiro blindado armado com um canhão de alma lisa de 115 mm, o que lhe permitia disparar projéteis a muito maior velocidade e com muito maior poder de penetração do que os outros blindados, tipicamente armados com canhões de alma raiada. Apesar da sua grande blindagem, era um veículo incrivelmente compacto e leve, pesando menos de 40 toneladas. No entanto, o seu interior era terrivelmente apertado para sua tripulação de 4 membros, que se acotovelavam num espaço muito pouco ergonômico. Apesar da ausência de conforto para sua tripulação, era um blindado muito temido, cujo poder de fogo, blindagem e mobilidade só foi equiparado pela OTAN quase 10 anos depois. Na quarta posição, com mais de 25 mil veículos produzidos, encontramos o T-72. Foi introduzido no exército soviético em 1971, e assim como seu antecessor, o T-72 revolucionou o mundo dos blindados, com um canhão de alma lisa de 125 mm com carregamento automático. Essa característica eliminou a figura do municiador, diminuindo a tripulação para apenas 3 membros, reduzindo o tamanho e o peso do blindado. Com cerca de 45 toneladas, menos de 10 metros de comprimento e uma altura de pouco mais de 2,20 metros, era incrivelmente compacto para a época. Foi um dos primeiros blindados equipados com blindagem feita à base de materiais compósitos, muito mais eficientes do que as grossas e pesadas chapas de aço. Numa época em que a OTAN estava finalmente alcançando os soviéticos na corrida tecnológica dos blindados, após a introdução do Leopard 1 em 1965, o aparecimento do T-72 colocou a União Soviética novamente na frente de todos os competidores internacionais na época. Na terceira posição, com mais de 50 mil veículos produzidos, vemos o M4 Sherman, desenvolvido no início dos anos 40 pelos Estados Unidos como uma evolução do M3. O objetivo dos norte-americanos com esse blindado médio não era criar um veículo que fosse excelente, mas que fosse apenas medianamente bom em todos os aspectos. Era medianamente bom na blindagem para a categoria de blindados médios da época. O seu canhão, inicialmente de 75 mm e depois de 76 mm de alta velocidade, que daria origem à versão britânica Firefly, também era medianamente bom para sua categoria. Um dos únicos critérios em que superava os seus adversários era na mobilidade, com o Sherman sendo capaz de atravessar terrenos difíceis que os blindados médios alemães simplesmente não conseguiam. Apesar de ter ficado longe de ser um blindado estupendo, o Sherman salvou os aliados ocidentais ao ser capaz de, graças ao seu grande número, barrar o avanço dos incríveis Panzers alemães, que na época eram superiores ao Sherman no quesito blindagem e poder de fogo. Na segunda posição temos também outro blindado da época da Segunda Guerra Mundial, o T-34 soviético, com mais de 84 mil veículos produzidos. O T-34 foi desenvolvido pouco tempo antes da invasão alemã da União Soviética, em junho de 1941, e o seu projeto foi conduzido debaixo de grande secretismo. Por isso, quando os alemães entraram na União Soviética e encontraram o T-34 pela primeira vez, não acreditaram no que viram. Naquela época, o T-34 era superior a qualquer blindado alemão, deixando os Panzers III e IV para trás em todos os quesitos.
Os alemães levaram quase um ano para alcançar os soviéticos em termos de blindados médios, com o desenvolvimento de novas versões do Panzer IV. E foi apenas em 1944, 3 anos após a invasão, que os alemães finalmente superaram os soviéticos com o incrível Panther. Mas enquanto os alemães construíam um Panther, os soviéticos construíam e entregavam no campo de batalha mais de 10 blindados T-34. O seu canhão de 76 mm, substituído mais tarde por um de 85 mm e que daria origem à variação T-34-85, dava ao blindado um poder de fogo incrivelmente letal para um blindado médio. Entregue em grandes quantidades, com uma boa blindagem, um bom canhão e uma boa mobilidade, e considerando o conjunto de todas essas características, o T-34 é visto como um dos melhores blindados da Segunda Guerra Mundial. E finalmente, na primeira posição, temos o T-54-55, com mais de 100 mil veículos produzidos, se considerarmos o T-59-69, construído sob licença pelos chineses. O T-54-55, desenvolvido no final dos anos 40, é visto como o primeiro blindado realmente moderno do mundo, o primeiro desenvolvido após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário dos tempos da guerra, em que os blindados eram divididos entre leves, médios e pesados, o T-54-55 introduziu um novo paradigma que ficaria conhecido como MBT, sigla em inglês para Main Battle Tank, ou seja, um blindado capaz de aliar a mobilidade dos blindados leves e médios com o poder de fogo e a blindagem dos blindados pesados da Segunda Guerra Mundial. O seu canhão de 100 mm e a sua blindagem, que podia ultrapassar os 200 mm, transformaram o T-54-55 no melhor e mais letal blindado dos anos 50. O seu motor diesel de 800 cavalos dava-lhe também uma mobilidade ímpar, podendo alcançar quase 50 km por hora em estrada. Foi produzido de forma ininterrupta durante quase 40 anos, entre 1946 e 1983. Nos anos 70, no auge da União Soviética, o T-54-55 e o T-62 correspondiam a 85% de toda a força de blindados do bloco soviético. Apesar de já claramente obsoleto, ainda pode ser visto em operação por algumas forças armadas ao redor do mundo.